Fala meus amigos, Daniel aqui na área, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você como testar a velocidade do seu site feito no criador de sites da Hostinger. Eu quero mostrar para você algumas características interessantes que o criador de sites está trazendo para você, talvez você nem saiba, porque essas otimizações de velocidade que o criador de sites da Hostinger traz é algo que você nem percebe, porque quando você cria um site, essa otimização ela já vem por padrão. Você quer entender um pouquinho mais sobre isso? Então fica comigo nesse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai curtir muito esse conteúdo e eu vou mostrar basicamente o que você precisa fazer, além dessas otimizações que o próprio criador de sites ele vai trazer, que eu já vou explicar para você. Existem outras otimizações que é importantíssimo você também se atentar e fazer para que você possa melhorar a velocidade do carregamento do seu site aqui na internet, tá bom? Tenho certeza que você vai gostar bastante desse conteúdo, mas antes eu só peço para você se inscrever aqui no meu canal, ative o sininho e sempre que eu postar conteúdos relevantes, de alguma forma aí você vai ser notificado. Aproveitando, se você ainda não contratou uma hospedagem na Hostinger, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, juntamente com um cupom de desconto para que você possa acessar e também fazer a contratação da sua hospedagem, para que você possa ter o seu site, seja no criador de sites da Hostinger ou até mesmo no WordPress. E aqui no meu canal tem vários conteúdos te ensinando a como criar um site, a como criar uma loja virtual e assim você se posicionar de forma profissional na internet, beleza? Então vamos ao que interessa e como eu falei para você, eu quero mostrar para você como que a gente pode testar a velocidade de um site que foi feito, por exemplo, no criador de sites da Hostinger. E eu já tenho um site que eu fiz aqui no criador de sites da Hostinger e eu quero mostrar agora para você, que foi justamente esse site aqui de barbearia. Olha só, eu criei esse site de barbearia, mas vamos lá, só para explicar para você aqui. Pô, Daniel, de barbearia, mas o banner não tem nada a ver com barbearia. De fato não tem, porque isso aqui foi um outro tutorial que eu fiz aqui e acabei utilizando essa estrutura aqui. O fato é o seguinte, o tamanho desse site, ou seja, ele tem quase 2 megas aí de conteúdo aqui nesse site. Não é muita coisa, mas também não é pouca coisa. Por isso que eu coloquei esse banner, foi um tutorial que eu fiz e eu coloquei aqui basicamente 3 banners aqui, ó. Se você ver, ó, tem 3 banners aqui. Todas as imagens são imagens que eu não configurei, que eu não otimizei, ou seja, eu simplesmente peguei as imagens, coloquei aqui no criador de sites, aqui na minha estrutura, no site que eu estava ensinando, coloquei também algumas integrações, como você pode ver aqui o WhatsApp, tem outras integrações que eu vou te mostrar também, sem contar que esse site eu ensinei também a como colocar idiomas, outros idiomas para esse mesmo site, tá bom? Mas de qualquer forma eu decidi trazer esse conteúdo para a gente poder entender qual que é a velocidade desse site. Antes de eu testar a velocidade desse site, vale lembrar um ponto muito importante aqui para você. O criador de sites, como eu já falei para você ali no início, o criador de sites da Hostinger, ele já é otimizado por padrão. E aí você pode perguntar, Daniel, explica melhor o que é essa otimização por padrão. Vamos lá, existem 2 otimizações aqui que o criador de sites ele traz para nós aí. Só para você entender, a primeira otimização é a CDN, ou seja, todo site que você está criando através do criador de sites da Hostinger, ele já faz o processo de distribuição do seu conteúdo através da CDN. A CDN nada mais é do que um centro de distribuição de conteúdo. Então, por exemplo, se você cria o seu conteúdo e o seu servidor, por exemplo, está em São Paulo, só que o usuário que acessou o seu site, ele está em alguma outra região do Brasil ou fora do Brasil, o que a CDN vai fazer? Ela vai pegar toda a informação do seu site e vai levar para esse servidor mais próximo desse usuário que está acessando, por exemplo, o seu site, seja em outro país, seja em outra região, em outro estado, enfim. Ele vai fazer esse trabalho. Isso vai fazer com que o seu site carregue de uma forma mais rápida. Por quê? Porque o conteúdo do seu site foi levado para o servidor mais próximo do usuário que está acessando o seu site. Isso para mim é muito interessante. Eu particularmente estou utilizando o CDN nos meus projetos. A CDN ele vem justamente para entregar o conteúdo para o usuário de forma mais rápida, tá bom? Todo site que você cria através do criador de sites da Hostinger já vem por padrão com essa otimização de CDN. Então é algo que você nem precisa ficar preocupado. E olha que interessante, né? Esse é a primeira otimização. E a segunda otimização é justamente com relação ao editor. Quando a gente fala editor, é esse cara aqui, ó. Por exemplo, tá vendo aqui, ó? Aqui é onde eu consigo editar o meu site, fazer as adições, colocar as informações do meu site aqui, ó. Tá vendo? Tudo aqui do lado, ó. Eu tenho várias informações aqui que eu consigo gerenciar o meu site, fazer as edições que eu necessito para poder modificar o meu site, incluir informações no meu site. Então
Então eu utilizo esse editor. Então esse editor, ele já é otimizado, ou seja, ele otimiza basicamente de forma automática todos os arquivos que são visuais. Tá vendo essas imagens aí que você tá vendo? Se eu descer um pouquinho mais aqui, ó, todas as imagens que tá aparecendo aqui para mim, os arquivos, né, no caso que são arquivos visuais, ele consegue fazer toda essa otimização, exceto GIFs, né? Se você coloca GIFs no seu site, ele não vai otimizar. Aí você vai precisar realmente fazer um trabalho manual, que depois eu vou falar na próxima etapa aí. Mas de qualquer forma, só para você entender, para você que tem site no criador de sites da Hostinger, você pode contar com uma CDN, porque isso de forma automática já está otimizando o seu site, sem você pensar nessa questão. O próprio criador de sites já pensou isso por você e já otimizou o seu site no que diz respeito à CDN, e também ele está otimizando todos os arquivos visuais do seu site, exceto, por exemplo, como eu já falei, as GIFs, tá bom? Então tem esses dois benefícios para você que quer ter um site, por exemplo, no criador de sites da Hostinger. Agora, o que está ao seu alcance para você melhorar o carregamento, para você melhorar a velocidade do seu site? Então vamos lá. O primeiro passo é você otimizar todas as imagens, embora o próprio criador de sites já vai fazer essa otimização para você, mas é muito importante que toda imagem que você for subir, você otimize, diminua o tamanho daquela imagem, o tamanho em termos de pixels, né, da imagem, para que você tenha uma imagem com boa qualidade, mas também menor, porque ainda assim o trabalho da CDN, o trabalho desse processo de otimização que já é automático, vai ser melhor ainda para o seu projeto, para o seu site. E outra coisa também é falando sobre GIFs. Se você quer colocar GIFs no seu site, seja bem cauteloso, coloque assim de forma bem limitada essas GIFs, porque isso vai interferir também na velocidade do seu site, tá bom? E um outro detalhe também importante são integrações. Olha, quando eu falo de integrações, para você acessar integrações, você vai vir aqui, ó, configurações do site, você vai clicar aqui em integrações, e aqui em integrações, por exemplo, para esse site, olha o tanto de integração que eu fiz, ó. Eu coloquei integração com o Google Analytics, integração com o Facebook Pixels, né? Coloquei o chat do Facebook também aqui, ó. Tá vendo? Todas esses que estão com selecionado aqui com flag foram as integrações que eu fiz. Fiz integração com o Google Tag Manager, com o WhatsApp, deixa eu ver se tem mais. Olha só, gente, de 8 integrações que tá aqui, ó, para eu, por exemplo, configurar, 5 eu utilizei, ó. Usei essas 4 aqui, mas essa aqui de cima. Ou seja, de 8 disponíveis, de 8 integrações disponíveis, fora esse código que eu não utilizei, né? Então são 9. Então, de 9 no total, eu utilizei 5 integrações. Ou seja, eu usei uma certa quantidade aqui de integração. Isso vai ser interessante para a gente poder testar a velocidade do nosso site feito no criador de sites da Hostinger, que foi justamente esse modelo que eu acabei de mostrar aqui para você. Bom, então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, vou copiar esse link aqui, acabei de copiar, e vou acessar 3 tipos de sites que conseguem medir a velocidade, por exemplo, do meu site. Então vamos lá. O primeiro site que eu vou acessar vai ser esse aqui, ó. Tá vendo? Esse site chamado Pingdom. Eu vou deixar aí o link na descrição, ó, ou você consegue já visualizar aqui, ó, tools.pingdom.com. Então você vai acessar esse site aqui e vai colar a sua URL nesse campo. E aqui você vai mudar o servidor, ó. Você vai colocar, por exemplo, aqui para o Brasil, tá vendo? Eu colocando aqui para a região do Brasil, porque o público do meu site está localizado aqui no Brasil. Então eu vou deixar dessa forma aqui e vou clicar em Start Test. Opa, perfeito, já trouxe aqui um resultado. Olha só, o tamanho do meu site, o tamanho da página aqui que está dizendo é 1.9 mega, quase 2 megas aqui só de site. E olha só que interessante, o tempo de carregamento está em 1,85 segundos, ou seja, menos de 2 segundos, e para mim isso é muito interessante, considerando obviamente que o Google ele pede para que os sites eles abram no máximo em 2 segundos, porque isso vai mudar e vai melhorar a experiência do usuário no seu site. Então aqui está dizendo que o site está abrindo em no máximo 2 segundos. E aqui a performance, ele está em 93%. De 100, ele está em 93, trazendo uma performance aqui que é a letra A. Tá? Então tá muito boa a otimização, considerando que eu não fiz nenhuma otimização manual que eu já expliquei aqui para você. Eu simplesmente coloquei as informações e deixei que a própria plataforma do criador de sites fizesse essa otimização, utilizando os dois recursos que eu já mencionei para você, e o resultado foi extremamente positivo, utilizando, obviamente, essa plataforma aqui, que foi essa Tools Pingdom. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no Page Speed, olha só, que é o próprio site aqui do Google, tá? O Google, ele disponibiliza
esse recurso para que a gente possa entender a velocidade do nosso site. Então vamos lá, eu vou colocar aqui o link aqui do site. Pronto, coloquei o link aqui do site, eu vou clicar em analisar para a gente saber a velocidade aí do nosso site. Opa, perfeito, já trouxe aqui ó, o resultado, tá dizendo que para celular, e geralmente para celular é um pouquinho mais difícil você fazer essas configurações e trazer essa otimização, tá? Mas olha só como o resultado foi bem positivo, ó. Para SEO tá 95, práticas recomendadas tá 91 de 100, tá 91, tá muito bom. Aqui acessibilidade, então aqui tá 75, vou precisar fazer algumas correções e o desempenho tá 58. Então se eu descer um pouquinho mais aqui, eu vou conseguir fazer uma leitura. O tempo de carregamento tá em 1.8 segundos também, ó, tá interessante, mas descendo um pouquinho mais aqui vai trazer algumas melhorias que eu preciso fazer. Então, ó, reduz o JavaScript não usado. Então, tem muita coisa que eu vou precisar, por exemplo, tirar. E aqui tá trazendo aqui, ó, por exemplo, tem vídeos ali que eu coloquei aqui no site, ó, que tá inutilizado. Então, eu posso eliminar isso daqui. Mas seja sempre muito cauteloso ao você fazer esse tipo de redução, para você não atrapalhar o desempenho do seu site ou tirar algum recurso importante do seu site, tá bom? Antes de fazer, você tem que sempre medir o seguinte: qual é a velocidade do seu site? Se o seu site estiver abrindo numa velocidade interessante, fechou. Não precisa fazer outras correções, porque de repente você vai fazer algum tipo de correção e isso pode prejudicar a configuração, a estrutura ali do seu site, tá bom? Então se atente a isso. Não estou dizendo que você não deve fazer essas melhorias. É importante você fazer, desde que não prejudique a estrutura do seu site, tá bom? Então vamos agora para outra plataforma, que é justamente essa GTmetrix, tá bom? O link aqui, ó, você vai estar visualizando aqui o link, ó, gtmetrix.com, que para mim essa é a melhor. Eu gosto de acompanhar a performance dos meus projetos através do GTmetrix. Eu estou mostrando essas três opções, mas das três eu prefiro a GTmetrix aqui para testar a velocidade dos meus projetos. Então, por exemplo, eu vou colocar esse projeto aqui, esse projeto teste, que eu já ensinei aqui em vídeo aula aqui no meu canal, e vou clicar em Analyze. E agora ele vai avaliar a velocidade desse site aqui. Perfeito, olha gente, olha o resultado que ele trouxe aqui. Olha que interessante. Aqui está dizendo o seguinte, ó, que a performance está em 86 e a estrutura do site ele está em 85. Tá com a cor verde aqui porque ele está muito bom. E aqui você pode ver que a letra tá B. O interessante, obviamente, com a letra A, que é a melhor performance que tem. Mas em termos de velocidade, a velocidade aqui trouxe aqui pra gente, quem acessa o site ele tá abrindo em menos de 1 segundo. Olha que interessante. Então, menos de 1 segundo o site ele tá abrindo por meio desse teste, desse site GTmetrix que tá apontando aqui pra gente. Ah, tem pontos a melhorar? Tem pontos a melhorar. E aí você pode, obviamente, analisar cada ponto aqui. Mas de antemão eu já digo o seguinte, por exemplo, considerando que eu sei, porque eu que criei esse site aqui para fins de testes, para avaliar aqui, para ensinar as funcionalidades do criador de sites que eu já ensinei aqui no meu canal. Então o que acontece? Eu já sei que eu não otimizei as imagens, então o que eu posso fazer? Melhorar o tamanho das imagens. Eu posso otimizar, diminuir o tamanho das imagens desde que não prejudique a qualidade da imagem, tá bom? Então eu já sei que eu posso fazer alguns trabalhos como otimizar as imagens e também se eu tenho alguma GIF aqui que eu possa diminuir ou se não tirar as GIFs aqui do meu site para que isso também não interfira na velocidade do meu site. Por isso que vale muito a pena você realmente criar um site considerando que um site feito no criador de sites da Hostinger já tem os benefícios da própria CDN e o próprio editor do criador de sites da Hostinger já vai otimizar de forma automática todos os arquivos visuais do seu site. Tá vendo? Olha como é bom. Então esse vídeo foi justamente para mostrar para você como que você pode, de fato, testar a velocidade do seu site e como você também pode melhorar a velocidade considerando também esses benefícios que o criador de sites da Hostinger traz para você com relação ao CDN e também ao editor no processo de otimização do seu site, beleza? Então, gente, é isso. Espero que você tenha curtido esse conteúdo. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aqui, porque na medida do possível eu vou estar respondendo você. E caso você ainda não tenha contratado a hospedagem da Hostinger, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, juntamente com o cupom de desconto, beleza? Esse vídeo vai ficar por aqui, um grande abraço e até o próximo conteúdo.